Quando todos pensam da mesma forma, é porque todos não estão pensando. Fala pessoal, tudo bem? Muito beleza? Rafael na área para mais um programa Conteúdo Ufológico aqui na Cron TV. Sejam muito bem-vindos a mais um programa. Meu nome é Rafael, sou editor da revista Alfa, apresentador aqui do programa Conteúdo Ufológico, que acontece todas as quintas-feiras às 19 horas aqui na Cron TV, e você tem esse encontro marcado comigo todas as quintas-feiras, tudo bem? Então, seja bem-vindo, já chegou, você já sabe, se não sabe vai saber agora. Deixa seu like, compartilha esse vídeo. Quando vocês compartilham o vídeo, dão curtida, isso acaba fazendo com que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo, que você quer continuar vendo tanto meu programa, assim como outros conteúdos também relacionados à ufologia e outros assuntos, porque aqui na Cron TV, né, não tem somente programas voltados à ufologia, mas tem também a espiritualidade, tem o xamanismo, tem ufologia aí, que nem eu falei, então tem muito material bacana. Então acompanhem sempre os nossos programas, os nossos vídeos, para vocês ficarem bem informados de diversas áreas do saber. Então sejam bem-vindos. Eu acho que vocês já viram o título de hoje. Comecei com uma frase do Walter Lippmann, né, uma frase bem interessante, né? Quando todos estão pensando da mesma forma, na verdade, todos não estão pensando. E não sei se vocês conseguiram perceber, eu tô tentando fazer o seguinte, eu tô sempre tentando montar primeiramente um vídeo de alguma coisa específica da ufologia, um vídeo mais técnico, vamos assim dizer. Vou falar de abdução, vou falar de objetos voadores na América do Sul, que foi o meu último vídeo, né? Então sempre estou tentando fazer um vídeo técnico e depois um vídeo, vamos dizer, como se fosse uma crítica ou um pensamento que eu estou tentando trazer para vocês, algum tipo de reflexão, tá? Então acho que isso é muito importante, que a gente acabe debatendo, tendo um pensamento crítico, pensando, porque a razão de eu fazer esse vídeo é que parece que na ufologia nós somos, vamos dizer que, proibidos de pensar, né? Na verdade, quase que muitas coisas da nossa vida nós somos proibidos de pensar, né? Mas assim, eu acho que no momento que a gente passa a pensar, passa a refletir, a gente está quebrando todo um sistema. E para mim, não faz muito sentido uma área como ufologia, que é algo extremamente abrangente, que vamos dizer que é, entre aspas, um pouco fora do comum, né? Porque estamos falando de um fenômeno que realmente passa do que nós entendemos como normalidade, quando a gente olha para um âmbito mais científico, por assim dizer, né? E a gente luta tanto por um processo de abertura, da não censura, e na verdade o que eu vejo basicamente através da ufologia brasileira, por assim dizer, não sei, porque eu sempre falo assim da ufologia brasileira porque eu não posso, talvez em determinados momentos, levar isso como se fosse de uma forma geral, porque também não vejo que esse não pensamento é uma forma geral da ufologia, mas me soa muito engraçado nós falarmos de um assunto que a gente briga, que a gente luta por abertura, pra gente luta para que não haja sigilo, que os governos demonstrem e apresentem as suas informações, porque sabemos que tem, se não fosse isso, não teria milhares de páginas liberadas aí por diversos governos, e ao mesmo tempo a própria comunidade ufológica tem um pensamento extremamente fechado e extremamente, até de certa forma, conservador, de fazer com que nós não podemos pensar, a gente não pode criticar, a gente não pode debater. Então isso é uma coisa assim que não faz o mínimo de sentido. Então eu acho que é extremamente necessário que eu em algum momento trouxesse isso também como uma pauta aqui no nosso programa, né? Não sei se vocês também têm essa sensação, né? Mas parece que nós somos proibidos de a gente discordar, por exemplo. E a discordância, ela é algo que faz total parte dentro de um processo de qualquer área de pesquisa, né?
estejamos falando da história, da astronomia, da física, da biologia, de qualquer área que seja, o ato de nós discordarmos de algo é extremamente essencial para que possamos melhorar enquanto pesquisadores, enquanto área, e justamente nós trazermos um contraponto daquilo, né? Eu discordo que a abdução seja desta forma, ou que represente isso, porque, ao meu modo de entender, a pesquisa ela corre dessa forma. Então, isso é extremamente importante, né? O que eu vejo hoje é que se você pensar de uma maneira contrária àquela pessoa ou aquelas pessoas, você já passa a ser um alvo, por assim dizer, né? A ser uma pessoa que é vista de uma forma realmente inimiga, de uma maneira beirando ao ódio. E isso é uma coisa que é extremamente absurda. E, gente, isso que eu tô falando não é mentira. Isso daqui é uma pura verdade. Assim, a coisa que dá pra ver no dia a dia de todo esse tempo que eu tô na ufologia. Todo esse tempo, entre aspas, que parece que eu tenho séculos na ufologia. Não tenho, mas tenho já um certo tempo, através da revista Alpha, né? Tenho, sei lá, pelo menos com a revista já tem uns 6 anos, mais ou menos, né? 5, 6 anos, né? E eu vejo muito isso. Se qualquer pesquisador, qualquer ufólogo, ele olha aquilo por uma outra perspectiva, o outro pesquisador, ele entende como se fosse, como se quisesse atacar ele, como se fosse um inimigo, e isso é um absurdo, gente. A parte discordante, ela é essencial, que nem eu falei. Né? E eu vejo que existe uma cultura, isso já nas redes sociais, não somente com a ufologia, mas existe essa cultura do cancelamento. Se você não pensa igual a mim, logo primeiro você não precisa comentar, você não precisa dar opinião, você não precisa nada. Então por que você está numa rede social, por exemplo? Parece que as pessoas, elas querem viver num mundo onde exista uma bolha, onde que as pessoas pensam da mesma forma. E isso é também um absurdo, gente. Pensar diferente é muito importante. Muito importante, porque isso nos dá possibilidades de melhorarmos. Possibilidade de vermos as coisas através de um outro ponto de vista. E a ufologia é uma área que ela é multidisciplinar. E tratando-se do fenômeno UFO, nós não sabemos do que ele corresponde. Se realmente é uma realidade extraterrestre, se é um fenômeno de visita de seres extraterrestres que são extrasolares, se é um fenômeno que ele é extradimensional, nós não sabemos. Então, no que tange a nós dividirmos o conhecimento, de nós dividirmos esse debate, dividirmos essa discussão, isso é enriquecedor para a gente conseguir chegar a algum tipo de resposta. Eu vejo que existem alguns tipos de problemas que acabam ressaltando, né, e acentuando uma problemática de pensamento dentro da ufologia e da comunidade ufológica. Isso por alguns fatores, né? Primeiramente, as pessoas, elas querem que o fenômeno, as coisas envolvidas com o fenômeno UFO, elas sejam da forma como elas queiram que seja. Né? É mais uma vontade, é mais um anseio, é mais um poder de crença à frente de qualquer evidência que exista, ou não, sobre aquilo. Né? Vou dar um exemplo, né? Não estou falando... É só um exemplo que eu estou querendo dar, por exemplo. Porque os ETs, eles existem porque eles querem trazer a cura e querem melhorar a humanidade. Beleza, ok. Qual a evidência que a gente tem disso? Qual a evidência que nós temos disso? Qual a prova? O que nos faz acreditar nisso? O que nos faz seguir por essa linha de pensamento? Tem alguma coisa? Não tem? Então por que estamos ventilando essa possibilidade, se nós temos nenhuma evidência disso? Um exemplo, tá? Não estou dizendo que esse exemplo que eu estou dando é real ou não é verdadeiro. É só um exemplo que eu estou querendo dar para a gente ter uma linha aqui de pensamento, para a gente conseguir entender um pouco do vídeo, tá? Então parece que assim, é mais o anseio, é mais a crença da pessoa à frente de qualquer outra coisa. E assim, uma outra problemática que faz com que a gente não possa pensar
por assim dizer, é porque tem um problema que é gigantesco hoje na ufologia, que é a chamada ufolatria. Tem pessoas que hoje fazem da ufologia uma religião. As pessoas fazem a troca do extraterrestre por uma imagem divina, né? Assim como existem outras religiões que colocam a imagem divina de Jesus Cristo, de Maomé, de qualquer outro tipo de personagem religioso. E as pessoas hoje cultuam extraterrestres, como se extraterrestres viessem para a Terra para poder salvar nós, não sei de quê, né? E como se esses seres eles trouxessem mensagens de conhecimento para nós, ou seja, através de canalização ou de qualquer outro tipo de veículo com que essa mensagem ela chegue até as pessoas como um ato transformador da nossa vida, né? E se você discordar, gente do céu, você é fuzilado. Você é fuzilado. E isso tá tomando uma proporção gigantesca dentro da ufologia, porque eu vejo que hoje muitas das pessoas que acabam indo para esse lado da ufolatria, elas estão passando por um processo muitas vezes difícil da sua vida, ou um processo muito frágil, e nós estamos vivendo um processo disso hoje no mundo, né, com tudo isso que nós estamos vivendo, e as pessoas elas parecem que elas têm uma necessidade de acreditar em algo. As pessoas precisam acreditar em algo como se isso fosse algo importante para dar sentido para a vida da pessoa, vamos assim dizer, né? Então, só que será que é isso que a ufologia precisa? Será que é isso que a ufologia precisa? Se transformar em um movimento messiânico, em um movimento religioso? E aí eu volto para minha pergunta. Existe algum tipo de evidência dentro do fenômeno UFO que aponte para algo nesse sentido? De extraterrestres salvando a humanidade, trazendo mensagem de paz e... Se alguém disser que sim, me desculpe. Assim, vocês têm todo o direito de discordar, porque senão não faria sentido eu fazer esse vídeo, tá? Não faria sentido nenhum, você pode discordar de mim. Mas assim, para qualquer um que realmente pesquise o tema, que se interesse de fato pelo tema, que tenha ótimas referências, você vai ver que isso não passa de um mero sonho, de uma mera ilusão dessa pessoa, ou dessas pessoas. E hoje isso está extremamente forte na ufologia. A ufologia está indo para um caminho religioso e a gente precisa, acima de tudo, ter o pensamento crítico. A gente precisa começar a pensar, a começar a duvidar, questionar, debater, discutir, mas acima de tudo, pensar. Qualquer tipo de... E uma coisa que eu volto e tem também tudo a ver... as pessoas veem qualquer tipo de informação, qualquer tipo de matéria, de vídeo, e as pessoas não têm esse pensamento crítico de falar assim, será que isso daqui é verdadeiro? Será que é real? Qual que é a fonte disso? Qual a fonte da matéria? Por isso que eu tenho aqui o programa, que é o Fake UFO, que agora coloquei esse nome, né, em homenagem ao Maurício, Fake UFO, que era o Fake News da semana. Isso também é algo que é muito recorrente na ufologia, é muita informação falsa. E sem necessidade, porque a ufologia, a nível mundial, tem casos extremamente espetaculares e acontecem não com tanta frequência como algumas pessoas querem acreditar, mas o fenômeno UFO, ele acontece bastante. Qual a necessidade de a gente ficar transmitindo informações inverídicas para alguém? Sendo que nós temos, repito, muito material interessante para a gente levar para as pessoas e para a sociedade. E isso também cria um processo de desmoralização e descrédito da ufologia. E as pessoas olham aquilo, veem, não pensam, não tentam ver, ou ter um mecanismo, por assim dizer, de checagem de informação e compartilham de qualquer forma aquela notícia. Porque, na maioria das vezes, as pessoas pensam no que elas querem acreditar, não do que as coisas realmente são. Existe um fenômeno lá fora que é extremamente incrível.
nós podemos não estar sós no universo. E no meu entendimento, através desses anos que eu tenho de pesquisa, eu entendo que realmente não estamos sós. E estamos sendo visitados por algo que ou pode ser extraterrestre, pode ser extradimensional, não sei, mas é um fenômeno que nós precisamos levar em consideração. Só que se quisermos realmente fazer algo que seja transformador para a ufologia, transformador para a sociedade, para levar uma informação que seja minimamente de qualidade e digna para as pessoas, o primeiro ato que a gente tem que ter é a não crença. E sim a capacidade de termos pensamento crítico, de pensarmos, de refletirmos, de discordarmos. E uma outra coisa que é extremamente triste, né, que vale ser ressaltado aqui, até quando a gente entra dentro de um processo de a gente querer desmistificar algumas coisas, é quando você vê, infelizmente, muitos casos, muitas coisas que são colocadas como sendo evidências de visitas extraterrestres, né? E quando você fala assim, ó, então, na verdade, isso daqui é uma outra coisa. E você coloca ali um monte de fonte, de informações realmente confiáveis, de estudos sérios, de estudos verdadeiros, né? E do nada ali você, de repente, você também é atacado, né? Isso é muito comum, né? Principalmente que a gente está falando de um tema que eu vou abordar aqui mais pra frente. Isso daqui precisa ser muito bem elaborado, tá, gente? Principalmente quando você parte da premissa de extraterrestres no passado, né? Hoje, documentários e canais aí da televisão fechada fazem uma lambança gigantesca, não somente com a ufologia, mas com a história. Pra quem não sabe, eu sou historiador, tá? E muita gente quer ver extraterrestres em tudo no passado, ainda para coisas que têm uma explicação extremamente simples. É porque as pessoas acabam não conhecendo outras coisas, né, de outras áreas, seja da história, da arqueologia, da antropologia, de outros conhecimentos que também são importantes para a gente conseguir entender aquela parte histórica. Tem um programa que é muito legal aqui, que é do Maurício Eloy, que ele fala sobre xamanismo, mas antes dele falar também de xamanismo, tudo ali tem um contexto histórico, antropológico, né, arqueológico, né, e a gente precisa também ter esse entendimento, né, de outras realidades, para a gente conseguir entender, ainda mais quando a gente está falando de ufologia, senhores. Né? Então, se você fala assim, ó, realmente isso daqui não é extraterrestre, ó, isso daqui, na verdade, é uma representação de algum tipo de ritual, né, de um deus que eles cultuavam, ó, isso daqui, na verdade, é a representação de um ritual xamânico, né, que tem uma representatividade X e Y e tal, né, quando você coloca, né, uma explicação puramente terrena para aquilo, aí você fala, não, porque você é um negador da possibilidade de visita de extraterrestres no passado, né? Não, porque isso daqui é mentira. Não, porque a minha verdade, ela tá acima de qualquer coisa. Não, porque isso daí é mentira que você tá dizendo. Então, assim, a gente volta no âmbito do eu quero acreditar. Eu quero acreditar e o que eu acredito é o que mais interessa, né? A sua opinião, entre aspas, opinião um pouco importa. Porque as pessoas veem as coisas também dentro de um terreno de opinião. E não é. Estudo, gente, não é opinião. Estudo é todo um levantamento que a gente consegue ter como base pesquisas de campo, metodologias de pesquisa. Então, assim, é uma coisa que é extremamente séria. Opinião, ela pode ser dada, mas qualquer tipo de opinião, ainda assim, ela precisa ter qualquer tipo de base. As pessoas acham que a ufologia é mera opinião. Ah, eu dou opinião disso, eu dou opinião de aquilo, né? E as redes sociais acabam potencializando muito isso. E assim, é muito bom, né? Porque a gente vive dentro de um âmbito extremamente democrático, as redes sociais é muito democrático, isso é muito bom. Só que hoje as pessoas acham que elas conseguem ter propriedade para dar a opinião que elas quiserem. E não é assim.
Mas assim, em suma, a ufologia, ela precisa ter pensamento crítico. A gente precisa pensar. A gente precisa ter sempre um pensamento dentro de nós que nós podemos estar errados sobre algo. Mas é claro que a gente precisa ter muito cuidado também com esse pensamento. Porque se nós realmente pesquisamos aquilo com muita propriedade, com muito tempo, se nós temos base, se nós temos referência, logo a gente tem algo muito consistente. Só que se não temos algo muito consistente e a gente está vendo tudo através justamente do âmbito opinativo, então sim, nós podemos estar errados sobre aquilo. A gente precisa sempre ter a mente aberta para nós aceitarmos e vermos as coisas através de uma outra perspectiva, através de uma outra visão. Mas acima de tudo a gente precisa ter respeito com as pesquisas das outras pessoas. A gente precisa ter respeito com o conhecimento. E a gente precisa valorizar o ato de pensarmos, o ato de discordarmos. E precisamos debater esse tema. Porque qual é uma das coisas que os ufólogos mais batem na tecla? Que esse assunto precisa ser levado a público, precisa ser debatido, a imprensa precisa levar a sério. Então, se vocês primeiramente têm essa premissa de que o assunto ele caia na boca do povo, por assim dizer, a primeira coisa que vocês precisam ter como filosofia é de que nós precisamos pensar e ver as coisas de outras formas. Nós precisamos respeitar opiniões contrárias à nossa. Nós precisamos ter o mínimo de cuidado quando existem pesquisadores que trouxeram outras informações e a minha pode não necessariamente estar completamente errada, mas ela pode ter melhorias, entende? Então, assim, a gente precisa refletir, a gente precisa pensar. Basicamente foi esse o tema, o pensamento, a reflexão que eu quis trazer pro vídeo de hoje. Não fiz nada montado, basicamente que dei play no vídeo e comecei a falar as coisas que vinham realmente pela minha cabeça, o que vinha lembrando. Não quis montar nada especial, assim, só quis realmente fazer com que nós possamos pensar, né? E se você concorda comigo, se você vê as coisas por um outro ponto de vista, se vocês queiram ressaltar alguma coisa que acho que valia a pena eu ter citado aqui, eu não disse, sei lá, comenta aí no chat, comenta no vídeo. A gente precisa, que nem eu tô falando, a gente precisa debater, a gente precisa criticar, a gente precisa ter uma profundidade maior pra gente conseguir trazer esse assunto, cara. A gente precisa sair muito do raso e começar a ver as coisas por uma profundidade maior. Então, isso passa por todos, passa por mim, passa pelos ufólogos, passa pela revista Alfa, que eu represento muito, passa por vocês que fazem parte também da comunidade ufológica, de você pesquisador, de você ufólogo que tá me assistindo agora nesse momento. Então, cara, comenta aí, mano, comenta no chat aí que eu tô ao vivo, com certeza. Se você tá vendo aí depois do ao vivo, comenta aí. Cara, comenta, cara. Então, esse foi o vídeo de hoje. Vou falar de mais 2 quadros que marcam aqui o nosso programa, mas antes vamos falar dos nossos patrocinadores. E você bem sabe, se você não sabe, vai saber agora, o programa Conteúdo Ufológico, ele é patrocinado pela Revista Alfa. Revista Alfa, na qual eu orgulhosamente sou editor-chefe dela. É uma revista digital e gratuita sobre ufologia, é claro, né? Você tá vendo aí as nossas redes sociais e através do nosso site, que é o www.revistaalfaufologia.com.br, alfa com PH, tá, gente? Você pode ter acesso a todas as nossas edições e elas podem ser lidas no formato JUMAG ou no formato PDF. E tudo isso, que nem eu falei, de forma gratuita. Lançamos já várias edições, temos edições em português, foi lançada uma recentemente em inglês, que contou até com uma entrevista aí com Art Von Däniken. E em breve, em outubro, será lançada uma nova edição, tá? Vai ser lançada uma nova edição em português e final do ano sairão 2 revistas, 2 edições aí novas, uma em português e outra em inglês. Eu não vejo a hora de lançar essas edições para vocês, tá bom? Então, conheça a Revista Alfa, por favor, vai lá no nosso site. Além da Revista Alfa, uma outra revista que acaba nos patrocinando é a Phenomena Magazine. Phenomena Magazine, que ela é muito bem conduzida, como eu falo sempre, pelo Dário Alberto Fernandes. Um grande abraço pro meu amigo.
E, assim como a revista Alpha, a Phenomena Magazine também é gratuita. Tá aparecendo aí o site deles para vocês. E vocês podem acessar todas as edições deles. Tem várias, bem interessante, porque não fala unicamente sobre ufologia. Fala de ufologia, de paranormalidade, de espiritualidade, de mistérios do passado, nossa, de tanta coisa. Sempre digo aqui e repito, é a cara da Cron TV. Então, se você gosta desses assuntos, vai lá e conheçam a Phenomena Magazine, tá bom? E fica aí também como uma dica para vocês, o canal do Maurício Eloy, que também é aqui na Cron TV, que é o Nos Caminhos do Xamanismo, que acontece todas as quartas-feiras às 19 horas. Acabei falando aqui rapidinho do Maurício, e vale muito a pena, gente, vocês conhecerem o programa dele aqui na Cron TV, porque fala de xamanismo, que eu falei, fala de história, fala de antropologia, de arqueologia, de muita coisa. E parece que não tem, para as pessoas assim que às vezes não sabem o que é o xamanismo, parece que não tem nada a ver com ufologia, mas na verdade, muitas coisas que são colocadas na ufologia como sendo visita de extraterrestres e etc., na verdade, tem muitas coisas que têm a ver com o xamanismo, tá? A resposta está no xamanismo, não tem nada a ver com ufologia, não tem nada a ver com o fenômeno UFO, gente. Então, assim, a gente precisa conhecer muitas áreas. A ufologia, ela nos obriga a isso, gente. Ela nos obriga, por ser uma área multidisciplinar, que a gente conheça várias coisas. Que a gente conheça história, que a gente conheça um pouco de biologia, um pouco de química, um pouco de física, um pouco de aeronáutica. Então, assim, todo conhecimento é extremamente válido. Todo. Pra gente conseguir achar uma resposta sobre algo e a gente desmistificar coisas. Né? Coisas que são colocadas aí como uma verdade absoluta que não é. Né? E na ufologia existe muito isso. Como se as coisas fossem uma verdade absoluta e não são. E para isso a gente precisa buscar o conhecimento. A gente precisa conhecer. Então, vale muito, muito e muito mesmo essa dica. Conheçam o programa do Maurício Eloy, Nos Caminhos do Xamanismo, todas as quartas às 19 horas, tá bom? Essa é a minha dica. Então, vamos continuar com o programa. Vamos lá para os nossos 2 últimos quadros do dia, né? Para quem sabe, eu sempre trago o Aconteceu na Ufologia, que vai começar agora, e depois a gente vai falar do fake UFO, né? Vamos dizer, é a fake news da semana. E eu sempre tenho aqui a ajuda do meu celular para conseguir me guiar aqui com as informações. Teve um artigo que saiu recentemente pela Scientific American. Foi um artigo escrito pelo Avi Loeb. E o Avi Loeb, pessoal, ele é autor deste livro aqui, ó. Que eu super recomendo para vocês, já fica como a dica ufológica do dia. Extraterrestre, o primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra. Ele é um professor da Universidade de Harvard, tá? E ele fez um estudo sobre o Oumuamua, né? Que é um objeto aí que ele entende que pode ter uma origem extraterrestre, né? Ele é chefe do departamento de astronomia da Universidade de Harvard. Então, super fica aí a minha dica. Eu acho que já até falei desse livro em algum vídeo. E ele fez aí um artigo que saiu essa semana na Scientific American. O artigo é Note to Branson and Bezos. Extraterrestrials will not be impressed. If they exist, then unfinding or puny forays into space completely insignificant. Né? Basicamente quer dizer nota para Branson e Bezos. Os extraterrestres não ficarão impressionados se eles existirem. Eles acharão nossas fracas incursões no espaço completamente insignificantes. Né? Bem interessante aí o título. É um artigo até um pouquinho bem polêmico, né? Por parte aí do Avi Loeb, mas ele vem fazendo um trabalho extremamente importante, né, de discussão, aí, de debate da possibilidade de vida extraterrestre, e a gente vai conhecer um pouquinho, né, desse trabalho dele através desse artigo que ele publicou. Vamos ver? Então vamos lá. Aí já o Avi Loeb, o artigo dele. Recentemente, os bilionários Richard Branson e Jeff Bezos usaram sua riqueza para elevar seus corpos em uma pequena porcentagem do raio da Terra. Não há muito para se orgulhar, já que o espaço é vasto. O universo observável se estende por
10 raios da Terra, e a única maneira de respeitar nossa significância cósmica é não se exibir, mas sim permanecer na modéstia. Fomos presunçosos de nossa parte em enviar o disco de ouro na missão Voyager. Muito provavelmente, os extraterrestres não se importam com nossas realizações culturais, já que devemos parecer a eles mais uma espécie de formiga entre muitas formigas semelhantes que surgiram na calçada da Via Láctea. Podemos nos orgulhar de nossas realizações limitadas, apenas restringindo a atenção à nossa vizinhança. Minhas filhas tinham muito orgulho de si mesmas quando eram pequenas e ficavam em casa, porque as únicas pessoas que conheciam eram seus familiares imediatos. Em seu primeiro dia no jardim de infância, elas sofreram um choque psicológico ao conhecer crianças com melhores habilidades. Da mesma forma, nossa civilização terá uma perspectiva adequada sobre sua posição global somente após conhecer outros seres. E a maneira mais simples de descobrir se eles existem é vasculhando o nosso quintal em busca de evidências ou de objetos que possam ter se originado deles. Em suma, precisamos monitorar o céu, em busca de relíquias de civilizações tecnológicas extraterrestres. Esta é a razão por trás do recém-anunciado projeto Galileu, ou Galileu Project. Sua equipe de pesquisa construirá novo sistema de telescópios que reunirão dados científicos de alta qualidade sobre objetos próximos à Terra, cuja natureza é desconhecida. Os novos dados terão como objetivo identificar fenômenos aéreos não identificados, os tais UAPs, como foram notados no recente relatório ao Congresso, bem como objetos interestelares estranhos, como o Oumuamua, que não se parecem com um cometa ou um asteroide familiar. O projeto empregará um método científico padrão baseado em uma análise transparente de dados científicos abertos a serem coletados por meio de instrumentos otimizados. Esta abordagem é complementar à busca tradicional por inteligências extraterrestres, o SET, Search for Extraterrestrial Intelligence, na medida em que procura objetos físicos e não sinais eletromagnéticos. Para o projeto Galileu, apenas explicações de física conhecida estão no escopo. As hipóteses de física alternativa, por assim dizer, embora interessantes, explicitamente não fazem parte do projeto. Além disso, o projeto não se envolverá em tentativas retroativas de analisar imagens existentes ou não de dados de radar ou especular sobre OVNIs, observações ou relatórios anedóticos, uma vez que estes não conduzem a explicações científicas com validação cruzada e baseadas em evidência. O projeto Galileu visa mudar a paisagem intelectual existente sobre o assunto, em que dados de qualidade limitada foram relatados, alimentando a especulação de alguns e a demissão injustificada de outros. Ele quebra o status quo atual com o objetivo de reunir informações de alta qualidade que irão, com sorte, remover dúvidas e desvendar a natureza de objetos parecidos com OVNIs e Oumuamua. A coleta de evidências é o caminho padrão pelo qual o conhecimento científico avança, mesmo que a maioria dos objetos tenha explicações mundanas, aquela que não muda a nossa visão de mundo tanto quanto os dados de Galileu o fizeram há 4 séculos, aí já falando de Galileu mesmo, tá? Ao anunciar o nome do projeto em 26 de julho de 2021, não tive conhecimento de uma anedota histórica intrigante. Um colega de Harvard, o distinto professor de história Aris Manella, observou que, conforme mencionado na Wikipédia, entre aspas, o nome masculino italiano Galileu, e daí o sobrenome Galilei, deriva do latim Galilaeus, significado de Galileia, uma região biblicamente significativa no norte de Israel. Quando notifiquei os membros do projeto Galileu sobre isso, o membro do Conselho Consultivo Científico, Brian Keating, me lembrou que o termo Galileia significa cilindro em hebraico. Eu deveria ter percebido isso, já que o hebraico é minha língua materna, né? A Viloeb. Verdade. A conotação de cilindro se relaciona a 2 objetos próximos à Terra, que foram descobertos pelo observatório Pan-STARRS, no Havaí, e exibiram um deslocamento excessivo do Sol sem uma cauda cometária. O objeto cilíndrico descoberto em setembro de 2020 e denominado 2020 SO foi identificado como um foguete impulsionador de um lançamento da NASA em 1966. Mas o primeiro objeto interestelar descoberto em outubro de 2017 e denominado Oumuamua era de origem e natureza desconhecidas.
Inferiu-se que era alongado porque a quantidade de luz solar refletida variava por um fator de 10, uma vez que oscilava a cada 8 horas. Este pano de fundo constitui uma ligação interessante com o nome do projeto Galileu, que visa descobrir objetos semelhantes de formas estranhas. Dando sequência a essa troca, o membro do Conselho Consultivo Rhys Verk escreveu que, enquanto estamos no tópico de cilindros, podemos também trazer um pouco de ficção científica, do livro Rendezvous with Rama, de Arthur Clarke. No romance, a humanidade tem seu primeiro encontro com uma espaçonave alienígena, conhecida como Rama. É um cilindro quase perfeito, quase sem características e medindo cerca de 20 km de diâmetro e 50 km de comprimento. O objeto de Clarke era 1000 vezes maior que Oumuamua. Esperamos que o projeto Galileu transforme noções imaginadas de ficção científica na ciência da realidade. Se fizer isso, afirmará nosso centro de modéstia, uma vez que qualquer objeto extraterrestre deve ter percorrido enormes distâncias interestelares em comparação com o veículo que construímos até agora. A seleção darwiniana pode ser estendida a equipamentos tecnológicos, sistemas autorreplicantes com inteligência artificial e impressão 3D, que sobrevivem a viagens interestelares por bilhões de anos, podem durar mais que nós e carregar a chama da consciência humana para o futuro. Construí-los seria algo de se orgulhar, mesmo em escala cósmica. Então esse foi o artigo do Avi Loeb. E em breve eu espero trazer mais informações sobre o Avi Loeb. Né? Aqui, lembrando que eu sempre trago uma notícia, não necessariamente eu concorde com a notícia, né, que eu defenda a notícia, algo do tipo. Não, somente uma notícia envolvendo OVNIs ou envolvendo aí a possibilidade de vida extraterrestre, seja por parte de ufólogos, seja por pesquisadores, seja por algum jornal, enfim, né? Algo que eu acho que mereça algum tipo de destaque e eu trago aqui a informação para vocês, tá bom? Gostou da informação? Fala aí se você gostou. Se você não gostou, também fala por que não gostou da matéria ou por que tenha gostado, enfim. Comente aí no chat ou nos comentários essa notícia aí do artigo científico do Avi Loeb na Scientific American, beleza? Recentemente eu trouxe uma outra notícia da Scientific American. Scientific American tá trazendo bastante informação aí de objetos voadores não identificados, de extraterrestres, bem legal. Então, vamos agora para o nosso último quadro para fechar o vídeo, que é o Fake UFO. E o Fake UFO, vocês bem sabem que eu trago uma fake news aí que teve bastante destaque ou não na ufologia, e eu acho interessante eu trazer essa informação para vocês. E foi justamente uma matéria de um site aí que já falei, eu já trouxe uma informação recentemente. Novamente temos outra fake news divulgada por esse site. Para quem sabe, eu nunca divulgo, né, de qual site que eu tirei a matéria, porque eu não quero ficar, não é meu intuito ficar expondo, tá, o site, né, por mais que o site esteja errado em veicular informações imprecisas, incorretas, mas não é esse o intuito do canal, de ficar expondo pessoas, tá? Não acho eticamente correto isso, para ser bem sincero, tá? Mas, né, gente, por favor, vamos melhorar no conteúdo, né? Pelo amor de Deus. E a notícia é a seguinte, que eu vou trazer para vocês. Administrador da NASA é afastado após dizer que haverá invasão alienígena. Eita lá, vamos lá, gente, vamos ver se é verdade, se não é, o que vocês acham disso. A NASA sempre tentou manter um focinho em qualquer um de seus funcionários sempre que eles tentassem falar sobre qualquer coisa acontecendo atrás da tela. Mas o que eles podem fazer quando não é um trabalhador estúpido falando, um dos seus admiradores mais estimados? Charles Bolden é um dos seus principais funcionários desde 2009, quando assumiu oficialmente o cargo de administrador. Desde então, ele participou de 4 voos espaciais diferentes, o que resultou em mais de 680 horas de permanência no espaço. No entanto, recentemente ele foi forçado a sair de licença médica ao dizer às multidões em Houston que não muito depois, nos próximos 5 anos ou mais, estaremos sofrendo uma invasão alienígena. Isso mesmo, um dos oficiais da NASA declarou que das 30 mil civilizações lá fora, não sei de onde que ele tirou isso, seremos atacados por uma nos próximos 5 anos ou mais.
Uma vez que estivemos cada vez mais ativos no espaço sideral ao longo dos últimos 2 anos ou mais, era apenas uma questão de tempo antes de enfrentarmos uma dessas civilizações e, de acordo com ele, não suportarmos muito uma chance para dizer o mínimo. Antes que ele pudesse terminar seu discurso, ele foi forçado a sair do palco por 2 grandes funcionários que tinham uma expressão muito preocupada em seu rosto. Vou repetir, hein, gente? Pega esse detalhe aí. Antes que ele pudesse terminar seu discurso, ele foi forçado a sair do palco por 2 grandes funcionários que tinham uma expressão muito preocupada em seus rostos. A NASA acabou culpando sua depressão por esse comportamento, efetivamente varrendo tudo para debaixo do tapete. Então vamos lá. Vamos aos pontos, tá? Rápida pesquisa, rápida análise da matéria. Vamos pro último ponto aí que eu falei assim, prestem atenção nisso. Que eu falei aqui que o cara ali foi retirado do palco aqui, que ele tava palestrando. Aí eles colocam na matéria um vídeo, né? Um vídeo aí que evidencia isso, mas em momento algum, né? Em momento algum o vídeo mostra esse cara sendo retirado do palco por qualquer pessoa que seja. Então aí já é uma mentira. Este Charles Bolden, ele existe, e ele realmente é um pesquisador da NASA, tá? Mas tudo que é falado aqui sobre ele não passa de uma mentira. O Charles Bolden, ele realmente, em um determinado momento, ele já falou sobre esse tema, né, de extraterrestres. Basicamente, ele estava fazendo um trabalho de uma apresentação para uma escola, acho que na Inglaterra, se eu não estiver enganado, e ele foi questionado se a Área 51 existiria ou não. Né? E ele acabou falando que a Área 51 realmente existe, só que no entendimento dele, a Área 51 não esconderia evidências e verdades sobre extraterrestres na Terra. Né? E é a opinião do Charles Bolden, tá bom? E esse é um grande problema, né? E é uma grande pena que existe aí dentro do tema, porque assim, quanto que a gente acaba exigindo que grandes pesquisadores, grandes universidades acabem falando e tratando sobre esse assunto. Só que qual que é o problema, pessoal? Justamente, não somente a questão da chacota, mas é isso daqui, fake news. Esse é o grande problema, porque qualquer pesquisador de grande renome, de uma grande representatividade, que fale sobre OVNIs, que fale sobre extraterrestres, ele automaticamente é alvo de fake news. E isso acaba atrapalhando e muito a credibilidade desse pesquisador e daquela instituição, por conta de fake news. Quantas e quantas fake news que vocês já viram do Michio Kaku? Eu já vi várias. O Michio Kaku, ele é um grande físico da nossa atualidade, é um grande pesquisador, um grande cientista, que ele não tem problema algum dele falar sobre objetos voadores não identificados, de ele falar que esse tema ele precisa sim ser debatido, que ele precisa ser visto com seriedade, mas automaticamente ele já é alvo de inúmeras fake news, inúmeras. E a mesma coisa aqui com o Charles Bolden. Foi só ele falar de dar uma resposta sobre Área 51 e ele já começa a ser colocado colocado palavras na boca dele que ele nunca disse. E isso acontece com inúmeros pesquisadores, pessoal, várias coisas, né? E isso é a grande coisa nociva das fake news, cara. Por isso que grandes pesquisadores preferem não falar desse assunto, né? Porque entre aspas, a própria comunidade ufológica faz isso daqui. Porque, na verdade, na minha opinião, gente, essas pessoas que fazem esses sites, que fazem essas palhaçadas, não representam em absolutamente nada na ufologia e não acrescenta em nada na ufologia. Na verdade, só atrapalha. Só que aí, você que está me assistindo, você tem um papel que é extremamente importante de você não divulgar esse tipo de matéria. Por isso que eu trago esse tipo de informação aqui. Tá bom? Uma outra coisa aqui que ele nunca falou, dessas 30 mil civilizações lá fora, ele nunca disse isso. Baseado em que alguém vai falar que tem 30 mil civilizações lá fora? A gente pode sim, através de um estudo astronômico e através da ótica da astrobiologia, nós mensurar algum número, nós especularmos algo. Né? Quantas estrelas existem no universo? Um número X. Quantas dessas poderiam ter uma possibilidade de estar numa chamada
zona habitável, né? Ou não muito próximo da sua estrela-mãe e nem muito distante, porque aí aquele planeta ele não se torna nem muito quente e nem muito frio. Então, através disso, você consegue especular um número. Mas até então, esse número de tornar em vida propriamente dita e uma civilização inteligente é uma outra coisa que é difícil de mensurar. É quase que impossível de mensurar, para ser bem sincero, tá, pessoal? Aí já falando de uma visão científica. Então, assim, um cara da NASA falar isso seria um tremendo de um absurdo. Né? Se um ufólogo falar isso é um tremendo de um absurdo, quanto mais um cara da NASA. Né? Então, gente, aqui já é uma outra mentira. Né? Que nem eu falei, o Charles Bolden, a única vez que ele acabou falando desse assunto foi para responder uma pergunta sobre se a Área 51 existe ou não. Né? Então a matéria aqui ela é completamente mentirosa. Completamente mentirosa. E ela é uma baita de uma fake news e por isso que ela está aqui. Eu ia fazer um outro comentário aqui em cima da matéria, mas, gente, vale nem a pena ficar gastando muita saliva com esse tipo de informação, sinceramente, né, gente? Então, trouxe a fake news, trouxe a informação da semana, trouxe meu pensamento. Se você gostou, deixa seu like. Se você gostou do vídeo, compartilha. Se inscreva aqui na Cron TV. Lembrando, meu programa é todas as quintas-feiras às 19 horas. Me siga nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Manda mensagem pra mim. Vamos conversar, vamos debater, vamos discutir, porque é isso que importa. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Espero que você tenha gostado. E vejo você aqui na próxima quinta-feira para o nosso próximo programa do Conteúdo Ufológico. Eu vou trazer um assunto bem legal pra vocês, tá bom? Combinado? Então... é isso aí, muito obrigado e falou!